o princípio dos meses. Então, primeiro do ano para eles, no 14º dia desse primeiro mês. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Então ninguém ia ficar com fome nesse dia. Todo mundo ia comer bem. Todos da casa deveriam estar preparados para sair da terra da escravidão. Como é que eles deveriam comer? Versículo 11. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Páscoa literalmente significa passar por cima. O anjo visitou a terra do Egito e toda casa que tinha a marca do sangue, o anjo passava por cima. Quem não tinha a marca do sangue, o anjo entrava e matava o primogênito. Versículo 11 diz: desta maneira comereis lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Tomarão do sangue, versículo 7, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, versículo 8, naquela noite comerão a carne assada no fogo. Então era um churrasco que tinha naquele dia. Não podia ser carne cozida, era um churrasco. Com pães asmos, pães sem fermento e ervas amargas. Era um tipo de um tempero para dar sabor, né? Já que o pão não ia ser levedado. A comerão. Lembre quando Jesus estava na ceia, ele disse: aquele que eu der o bocado molhado, esse vai me trair. Então ele pega o pão sem fermento, molha nesse tempero amargo e dá ajuda. É isso que a gente lembra para lembrar aquele fato lá da ceia. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água. Porém, estou no versículo 9. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até amanhã, queimá-lo-á. Mas se fosse o pessoal da Boca do Rio, certamente não ia ter de queimar nada. Porque as festas aqui, tudo some, né? Mas se sobrasse, queimaria. Se por um lado a Páscoa era a salvação do povo de Deus, para os egípcios era o juízo do Senhor contra aquele povo opressor. Então, por um lado, tinha um povo comemorando, porque seria o dia da libertação. Mas para os egípcios, nesse mesmo dia, seria um dia de terror. Observe o versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, porquanto quando eu feri a terra do Egito. No Novo Testamento, lembra? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de tudo. Nós precisamos do sangue, o sangue da nova aliança. Lembra-se? Este é o sangue da nova aliança. Para participar futuramente da Páscoa, quer dizer, aqui foi a primeira Páscoa, mas lá no futuro era necessário alguns requisitos. No versículo 41 aí diz, olha, aconteceu que ao cabo dos 430 anos, neste mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito.
esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da